Não sei se você tá sabendo, mas aqui no canal Norton Domingos, a gente tá fazendo toda quinta-feira, geralmente é de quinta-feira umas 6h40 e tal, aqui no canal mesmo, nós estamos fazendo a leitura das novas mensais de Star Wars que saem lá nos Estados Unidos. Algumas viram cortes aqui, como a série de quadrinhos do Kylo Ren que a gente tá cobrindo, veio da live. E também, cara, nessas lives a gente tá cobrindo a linha Jedi Knights, que é uma nova linha mensal, uma prequel que se passa antes do Ameaça Fantasma, até o Obi-Wan meio padawazinho ali, meio adolescente e tal, se passa um pouquinho antes. Nós estamos cobrindo essa HQ ao vivo, lendo essa HQ ao vivo, na verdade. E na última leitura, nós deparamos com um grande vilão, que é esse cara chamado Atta Prime, que ele meio que derrota o Yoda. Rola ali quase um empate, mas ele derrota o Yoda. Tudo bem, que a gente sabe que ele vai ser derrotado e tal, mas ele derrota o Yoda num corpo a corpo ali, numa luta. E eu acho que isso é muito interessante. E eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso, além da leitura em si, porque eu acho que isso é um ponto muito interessante que o Universo Expandido fala sobre os Jedi, mas também sobre o próprio Yoda em si, sobre o que o Yoda representa e sobre como o Yoda é esse grão-mestre Jedi falho, até porque ele nunca deixou de aprender, ele mesmo fala isso. Enfim, vamos dar uma olhada nessa batalha entre Atta Prime e Mestre Yoda para entender como que o Atta Prime ganhou e como isso para mim é importante para entender Star Wars como um todo, mais especificamente a Ordem Jedi. Vamos dar uma olhada. Bom, na nova série de quadrinhos Jedi Knight, escrita pelo Mark Guggenheim e com desenhos do Madbek Musabeikov, na segunda edição ela se passa na lua de Varos. Os Jedi ouviram na boquinha miúda, então tá rolando rumores de que uma nova arma biológica está sendo feita nessa lua de Varos. Vou relembrar mais uma vez vocês que estamos durante a República, antes das Guerras Clônicas, antes inclusive do bloqueio de Naboo. Essa fase é muito importante, o Universo Expandido tá falando um pouco sobre ela. Saiu uma minissérie também do Jango Fett, em quadrinhos obviamente do Jango Fett, que fala um pouco meio que por cima disso. Nesse momento os Jedi estão trabalhando com a República e tá rolando meio que um pré-momento antes do Chanceler Valorum perder o seu poder de vez lá pro Palpatine, como a gente viu lá no Ameaça Fantasma, que ele chega na Padmé e controla ela tal, pra ela abrir a votação pro Senado. Nesse período, um pouquinho antes da Ameaça Fantasma, que é onde rola essa votação, o que o Universo Expandido tá deixando claro é que tá rolando coisas assim, tipo, tão deixando no ar que a República está fraca, que o Valorum não é um grande chanceler, um chanceler poderoso que não mantém as coisas funcionando. Então os Jedi estão tendo que trabalhar muito, principalmente, nessas missões de reconhecimento e missões de paz também, selar a paz entre os povos, para justamente não deixar a República ficar manchada. O Yoda então leva a Cavaleira Jedi Vecna Mooncrest para essa missão. Fiquem de olho nessa personagem, ela faz parte da turma de personagens criadas para esse quadrinho, ela é original então dessa obra e parece que ela vai brilhar, além de ter uns bração top, o que é sempre um ponto. Jedi sarado ou sarada sempre vai ser um ponto muito importante nesse canal aqui. Enfim, o vilão desse arco é chamado de Atta Prime, justamente o governante de Varos e quem tá fazendo essas criaturas, esses seres, esses experimentos, na verdade que a gente já vai falar sobre isso, e ele quer justamente atacar a galáxia e os Jedi, pelo que ele falou. Acabamos de ler a segunda edição, a gente não sabe muito bem pra onde vai tudo isso ainda. E é legal o que tá rolando aqui, porque o Atta Prime, cara, ele é um conceito muito velho em Star Wars. De verdade, ele é um conceito lá dos anos 80. Assim, vamos lá. Quando Star Wars termina, a primeira trilogia no caso, né? Acaba o Retorno de Jedi, ficava todo mundo se perguntando, né? O que vem por aí? Não só a Lucasfilm ficava se perguntando isso, o próprio George Lucas, mas também os parceiros. Vale lembrar que, bom, na trilogia original, principalmente no Retorno de Jedi, Star Wars estava com 427 bilhões de parceiros para justamente vender quadrinho, vender livro, vender boneco, vender camiseta, e já estavam trabalhando com grandes empresas, e aí que surgiu a Kenner Brinquedos. A Kenner estava fazendo uma linha de Star Wars, uma linha de brinquedos de Star Wars, que se passaria depois do Retorno de Jedi. Sabe aquela coisa igual do He-Man, assim, que He-Man era uma linha de brinquedos, que depois eles fizeram os desenhos para vender os brinquedos? Então, tipo, a linha de brinquedo veio antes. Aqui é um caso parecido. A Kenner tinha criado, então, o personagem Atta Prime, o conceito, principalmente, e estava tentando fazer com que essa fosse a história que continuaria o Retorno de Jedi. Isso caiu, essa linha não saiu, não só a linha de brinquedos, como também a linha de histórias não saíram, tanto que depois vem a trilogia de livros do Tron, nos anos 90, que continua a história do Retorno de Jedi e não tem a Atta Prime lá, então a história vira outra coisa, mas o conceito é antigo, e agora o Mark Guggenheim, que aparentemente gosta desse conceito, trouxe o personagem para o cânone, só que no passado e não lá no Retorno de Jedi. Agora trouxe ele pro passado antes do Ameaça Fantasma. E é um conceito legal, tipo, visualmente o personagem é bom, eu acho que não é um vilão que vai muito pra frente, honestamente, é um vilão meio bucha, assim, mas visualmente ele é maneiro.
E vilões maneiros é uma coisa que me chama atenção. Enfim, agora a gente volta pro quadrinho. Me alonguei aqui, foi mal. Tá assistindo o vídeo aqui agora? Não queria parar aqui no meio não, mas deixa o like no vídeo, cara. Fortalece muito o meu trampo. Você esqueceu do like. Se eu não tivesse te avisando agora, você teria esquecido. Então deixa um like e se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Estamos tentando chegar na meta aí de 200 mil inscritos. Se puder ajudar se inscrevendo e compartilhando, me ajuda muito. Agora sim, vamos voltar pro quadrinho. Bom, o Atta Prime criou um exército de monstros que são claramente baseados no Alien, da franquia Alien mesmo, sabe? Os xenomorfos. E a ideia dele era criar essa arma biológica, essa criatura sem cérebro, segundo o próprio Yoda, ia soltar nos planetas e eles vão se reproduzir adoidado e matar todo mundo, e ele ia dominando planeta por planeta usando essas criaturas. A ideia inicialmente era essa. Bom, a Vecna e o Yoda chegam lá, enfrentam as criaturas, passam muito tempo, inclusive, enfrentando as criaturas, mas o Yoda vai diretamente até o encontro do Atta para, tipo, chefe contra chefe, líder contra líder, vamos cair na porrada. Só que isso tem um plot twist interessante. O Atta Prime, ele consegue derrotar o Yoda. Ele tem um cajadão assim, que em cima é uma ponta redonda, embaixo é angular, assim, é uma pontinha onde ele usa pra esfaquear o peito do Yoda, inclusive. Mas a questão é, ele consegue bater de frente com o grão-mestre Yoda numa batalha. Claro que o Yoda tava lutando contra as criaturas antes, tá mais cansado, mas ele consegue bater de frente. Inclusive, ele machuca o Yoda num porradão, assim, muito forte que joga o Yoda na parede. E antes de jogar o Yoda na parede, o Atta consegue perfurar o peito do Yoda com o cajado. Claro que não é uma derrota humilhante, porque o Yoda consegue jogar o sabre de luz dele, que atravessa a máscara do Atta Prime, mostrando o rosto dele, que é um rosto bem demoníaco, de uma espécie que eu não sei qual é, mas o Yoda também consegue feri-lo. Ele tá bem machucado, ele vai embora machucado, então o Yoda tá machucado de um lado e o Atta Prime tá machucado do outro. Mas o ponto é, esse vilão, que era pra ser um vilão bucha, ele conseguiu bater no Yoda, ou pelo menos se equiparar ao Yoda. Eu conto como uma derrota, tá? Porque quem saiu mais inteiro foi o Atta Prime. O Mestre Yoda é o grão-mestre do Conselho Jedi. Esse é o cargo dos seres mais velhos e mais sábios. Só que o ponto é, os seres mais velhos e mais sábios, entende? O Yoda tá com mais de 800 anos. Ele é bicho piruleta, ele pula, ele usa força, tal, tem um sabre de luz verde, mas fisicamente, vamos combinar, o Yoda é fraco. Inclusive, eu acho que é por isso que o Yoda salta muito, porque além de ser pequeno, é difícil de acertar. Se, bom, acerta uma porrada nele, o boneco desmonta. E o Atta Prime já é grande, é pesado, dá uma cajadada que realmente machuca o velho. E foi uma derrota brutal, e a gente consegue ver um pouco disso também lá na Vingança do Sith, quando o Palpatine fica tentando acertar o Yoda, e o Yoda vai sendo jogado de um lado pro outro. Fisicamente, ele é debilitado, não só pelo seu tamanho, mas mais ainda pelo fato dele ser um idoso. E o ponto que eu falei no começo do vídeo é que, além de evidenciar a fragilidade do Mestre Yoda, que é uma coisa que eu acho que precisa um pouco, também ressalta aquilo que a gente vai ver depois na trilogia original e nas prequels também, do Yoda ser um cara muito falho. O cara ter 800 anos, ser um grão-mestre da Ordem Jedi, mas ele ainda é falho, ele ainda é um ser que a gente consegue se compadecer. Ele não é um ser invencível, ele sempre está falhando, que é como a gente se vê, né? Tipo, a gente sempre tá falhando, estamos sempre em jornadas. Então, não importa se o Yoda tem 850 anos e é um grão-mestre, ele sempre está em jornadas, nunca parou de aprender, nunca acabou o aprendizado do Yoda. Então a derrota dele pelas mãos ali do Atta Prime é um pouco de aprendizado. Ele aprendeu que ele não pode ir de frente com o cara sem uma estratégia ou tentar ir no mano a mano sem usar força, por exemplo, porque ele usa muito pouca força. Tem uma hora ali que ele dá um empurrão, mas ele vai mais no sabre de luz e tudo mais. Fazendo um disclaimer, eu acho que sim, os quadrinhos eles exageram um pouco, mostrando o Yoda muito frágil às vezes, mas nesse ponto eu acho que é o ideal. Sabe, a galáxia é muito grande, tem pessoas poderosas, tem pessoas que lutam bem, tem pessoas que com outros planos que podem bater de frente com o Mestre Yoda, porque ele não é infalível. Entende a parada? Enfim, tô divagando aqui, né? Mas esse era o ponto. Gosto do Atta Prime, parece um vilão interessante. Tô louco pra ver as próximas histórias. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Comenta aí embaixo então se faz sentido o que eu falei, se não faz, o que você acha disso. Minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela e vou lembrar pra você mais uma vez de comprar no meu link da Amazon, virar membro ou mandar um pix aqui pra esse QR Code que eu vou deixar aqui no card, que são os meios de você ajudar o canal financeiramente falando, porque, cara, esse canal custa bastante, então eu quero manter ele como um trabalho. Você pode me ajudar financeiramente desse jeito, tá bom? No mais, se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau, é nóis!